Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Teremos live. Finalmente o Instagram voltou a funcionar. Agora eu vou esperar meus convidados. Vou mandar uma mensagem para eles aqui, para meus convidados, para que eles entrem. Rapaz, achei que não teríamos live hoje, viu? O negócio foi feio. Instagram o dia todo bagunçado. Já mandei mensagem aqui para os convidados para eles entrarem, porque hoje o bicho vai pegar fogo aqui. Vamos falar de um tema super polêmico, de um problema que está acontecendo com vários advogados. Doutora Amanda. Opa! Oi, boa noite. Bem? Tudo bem? Ver se a gente consegue hoje, né? Porque o Opa, Instagram tá complicado. mas hoje foi caótico. Hoje foi caótico. Eu falei assim, hoje eu tô com muita inspiração, vou gravar muitos vídeos. Não gravei, foi nada, passei só raiva nesse trem aqui. Sim, hoje foi complicado. Deixa eu ver Boa noite. se a doutora Ludmila chega aqui, que hoje esse negócio vai pegar fogo. E a doutora Ludmila falou o seguinte, põe o Fernando também domina bem esse negócio e vai passar um monte de informação boa lá pra gente. E o doutor Fernando atua na área de família e já sabe as maluquices que os advogados têm feito nessa área, né? O que anda acontecendo? Vamos fazer um bom bate-papo aqui, bem informativo, se possível, para que a gente trate dessa questão que é extremamente importante, né? Acho que é uma questão polêmica, mas importante também para que esclareça aí. Assim, até para um colega que às vezes acha que não está fazendo nada errado, por falta de abrir mesmo o nosso código de ética de viver, fala, está errado, sabe? Isso aqui que eu estou fazendo é uma violação. Tem jurisprudência nesse sentido, tem tudo, tem vasto material para a pessoa olhar, e muitas vezes a pessoa vai deixando. E aí é surpreendido, né? É verdade, verdade. A pessoa deixa de buscar o conhecimento, acha que está tratando tudo de forma normal, que não é algo que possa aí ofender as normas éticas e as condutas que nós temos que ter enquanto advogados, principalmente no direito de família, por ser, eu entendo que é mais complexo que os demais, porque nós Muito estamos delicado, tratando a vida né? particular, né? As pessoas vêm com um sentimento além do processo, nós não estamos tratando, às vezes, só da questão processual técnica, e o advogado tem que ter o cuidado maior nesse sentido para não infringir a regra. E é o seguinte, vamos lá, vamos começar. A gente vou dar espaço para que vocês se apresentem, começando com a doutora. Depois que vocês se apresentarem, eu quero que a doutora conte um pouco o que está acontecendo com ela, que já vai ser um caso para a gente já tratar. E eu vou citar outros que me procuraram ao longo da semana para falar, olha, isso aqui está acontecendo e está meio absurdo. Então, para a gente poder ver o que pode ser feito. Mas, doutor, eu quero que o senhor ensine assim, para o leigo. Sim. O que pode ser feito? Como que eu vou fazer essa denúncia? Eu preciso acompanhar? Eu tenho que ter um advogado ali para me representar? Eu sendo acusado, como que eu vou fazer essa defesa? Eu quero que você dê todos os detalhes. Por quê? Porque eu acho que se a pessoa tem tomado medidas no sentido, às vezes, de difamar, de denegrir, de diminuir o colega, ele não sabe nada. Então, precisa entender ali desde o básico, sabe? Sim, sim. É importante esclarecer para os colegas da forma mais simples possível, para que todos saibam como proceder, né, nesses casos e como ter acesso aí ao Tribunal de Ética, para que possa esclarecer e tomar conta disso para evitar mais problemas após o fato já ocorrido, né? Então, vamos lá. Doutora, passa a palavra para a colega para que você possa se apresentar. Depois eu vou voltar com você para você falar seu caso. Mas agora se apresente, deixa quem está assistindo aí saber quem é a doutora. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda de Mello, sou advogada familiarista, atuo na área há alguns anos, atuo também no direito educacional. E assim, a gente não esperava passar por essa situação, né, doutor Cristiano, mas a gente acaba tendo que lidar com essas divergências na vida.
O que que acontece, doutor Fernando? Eu atuo uma ação onde a parte autora entrou com um reconhecimento de união estável, uma ação de reconhecimento de união estável. E aí, no decorrer do processo, teve audiência, e a audiência não foi muito legal, a audiência de instrução não foi muito boa, as testemunhas falaram várias inverdades, e a minha cliente, que era a parte ré, ficou um pouco com medo, um pouco insegura com essa ação. Após a audiência, os colegas advogados me informaram pessoalmente que iriam mandar uma proposta de acordo no meu WhatsApp. Falei, tudo bem. Me mandaram proposta de acordo, repassei para a cliente, ela perguntou se podia alterar alguma coisinha, enviei para eles aceitaram. No final, ela não quis o acordo. Falei, doutor, muito obrigada, a cliente não quis acordo, vamos prosseguir com a ação. Sentença improcedente, não reconheceu o vínculo de união estável. Me deparo com uma apelação no qual a parte, o apelante, juntou a nossa conversa com as tratativas de acordo, tentando reforçar a tese de que existia sim a união estável, tanto que a advogada da ré estava fazendo tratativas de acordo. Assim, eu fiquei totalmente sem acreditar, porque achei muito desrespeitoso. Eu acho que tratativas de acordo nem precisam chegar até o juiz. Não precisa nem ter ciência de que as partes estão conversando. Agora, um colega advogado, uma conversa totalmente informal, profissional ali, lidei com essa situação e, assim, represento pela OAB, peço na própria apelação a exclusão da petição por estar infringindo, né, a ética e estar expondo algo que em nenhum momento eu permiti essa conversa de ser exposta. Foi uma conversa entre dois colegas, dois profissionais debatendo ali algo totalmente pessoal. Doutor, se apresente para a gente e depois, por favor, se puder já entrar no tema, eu agradeço. Tá certo, vamos lá. Meu nome é Fernando Barcelos, sou advogado há 12 anos, atuo no direito de família, atuo também no direito de sucessões e estou enquanto juiz da quarta Câmara do Tribunal de Ética da OAB. Nos últimos 3 anos aí estivemos julgando vários processos, uma missão extremamente interessante. Acho que eu costumo dizer que todo advogado deveria passar pelo Tribunal de Ética, porque é um conhecimento que a gente agrega gigantesco, né? Mas vamos lá, a nossa questão. Bom, a primeira coisa é representar, né? A representação, e aqui longe de mim querer instigar a representação. Isso não é a nossa conduta, a questão é muito clara. Nós devemos tentar resolver da melhor forma entre advogados, somos advogados, sempre que pudermos resolver entre nós é a melhor coisa. Tanto é que no próprio Tribunal de Ética tem a conciliação, é possível se resolver as coisas dentro da conciliação, já com o procedimento instaurado, mas é possível. Mas, se necessário, dentro da conduta não esperada, é fazê-lo, né? No processo, o razoável seria pedir a exclusão, pelo menos dessas partes, ou a supressão. O processo judicial eletrônico permite, em alguns casos, isso, tá? Eu já vi excluir petição, eu já ouvi algumas pessoas, mas não exclui petição de jeito nenhum no Projude. Exclui sim, tem como excluir. Eu só não sei se o juiz vai conseguir excluir parte dela, ou ele vai pedir para que junte qual seria a conduta do juiz para pedir para juntar. Mas e o fundamento aí seria a própria Constituição, né? Nós temos o direito ao sigilo, não foi autorizado pela doutora, é muito claro essa questão. A conversa entre advogados, ela é sigilosa, ela tem que ser sigilosa, né? Não faz sentido juntar ao processo para que se ganhar vantagem, se obter vantagem. Quando se faz isso, o advogado está ultrapassando ali o direito ético dele, a questão ética. Então, dentro disso, a busca pelo TED para solucionar a questão entre advogados e a busca processual para tirar isso do processo, para tentar evitar com que isso vá ter algum retorno processual para ele, né? Lógico, para tirar do processo, o juiz já vai ter lido aquilo que você escreveu. Dificilmente você vai conseguir uma efetividade clara nisso, mas
tudo bem. Juiz e assistente passa por Tanto tempo. 2.000 processos e Sem depois nome. volta no nosso processo. Se isso não tiver lá mais, melhor que seja assim, né? Uhum. Então, a nossa conduta deve ser essa, né? Enquanto advogados, buscar o Tribunal de Ética da forma correta, fazer uma representação é o primeiro passo. Como o Cristiano falou, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou buscar o Tribunal de Ética para fazer essa representação? Essa representação ela pode ser feita via e-mail, tem os contatos ali do TED no próprio site da OAB, tem todos os contatos lá, só procura ali, Tribunal de Ética. Lá embaixo tem a aba Contatos, lá tem tudo que você precisa, por ligação também. O pessoal do TED vai te instruir como fazer de forma mais facilitada. Fazer uma representação bem fundamentada, eu sempre digo sobre isso, porque se chega a representação, o Cristiano, se eu estiver passando por cima, você vai me interrompendo aí, não tem problema não, tá? É porque você falou para mim explicar, eu já estou indo. Então, nesse sentido, fazer uma representação muito bem fundamentada, juntar documentos, não deixar de juntar as provas que tiver, porque às vezes o advogado, por próprio desconhecimento, por não saber como lidar com essa questão do Tribunal de Ética, acha o seguinte, não, eu vou juntar lá e o juiz, quem for o instrutor ou o relator, vai buscar essas informações no processo. Não, tudo tem que estar lá. Tudo Ainda já tem mais que vir. processo segredo de justiça, né? No caso que nós atuamos. Principalmente no caso de família, que os processos são em segredo de justiça. Não tem como ter acesso, né? Mas a questão já traz tudo bem instruído, a história é bem contada, nós somos advogados. Quando é uma parte que procura o Tribunal de Ética, eu consigo compreender que ela não consegue ali delimitar a história, ela não consegue ter uma continuidade, talvez ela não vai juntar tudo, mas nós, enquanto advogados, temos que juntar, né? Tudo que é fazer essa representação bem clara, tudo que for prova. E eu vejo advogados, inclusive, fazendo representações no Tribunal de Ética, que são verdadeiras petições. Ali tem jurisprudência, ele vai lá no Tribunal de São Paulo, vai no Tribunal de Goiás, porque tem todos os ementários aqui também. As consultas, inclusive tem uma consulta sobre esse tema, que foi respondida pelo TED, muito clara, foi bem respondida, que deve ser usada, porque esse juiz, quando pegar a sua representação, ele já vai ter uma facilidade maior para prosseguir com o seu caso e tentar aí resolver isso numa conciliação. É dessa forma que nós vamos resolver? Não vai resolver, o advogado não quer resolver. Então vamos dar prosseguimento, vamos instaurar o procedimento mesmo, e aí o procedimento vai se seguir. O importante, eu digo sempre, para todo mundo que me pergunta, acho que não consegui entrar. Mandei mensagem a Ludmila está falando que não consegue entrar, que ela realmente não vai conseguir. Tranquilo. A gente prossegue aqui, não tem problema. Então, assim, acompanhar esse processo de perto, todo o tempo. Eu peguei um processo recentemente que tratava desse tema, e nesse processo o advogado pediu vistas dos autos pelo menos umas 20 vezes. E assim, toda vez que tinha uma movimentação, quero ver o que aconteceu, traz para mim. E eu acho importante isso, o acompanhamento de perto é importante, para que qualquer questão que esteja ali fora do processo seja colocada, seja instigada para que o juiz do Tribunal de Ética possa ter todas as bases para dar o tratamento certo para o processo e julgar ele da melhor forma possível, né? Porque o Tribunal de Ética ele não está ali como punitivista, tem que tirar isso da cabeça, né? O TED é punitivista. Não, esquece isso. O TED não está lá para punir. O TED está lá para amoldar as situações que estão acontecendo, a regra que existe e que não tem como fugir dela, infelizmente. Assim como nós temos regra em todos os outros conselhos, né? Na OAB nós temos regra também. O advogado tem que seguir as regras ali. Então, nesse sentido, acompanhar, comparecer à audiência de instrução para ser ouvido, para falar, é extremamente importante, né? Então, e posteriormente, no julgamento, comparecer para fazer sustentação oral. Porque eu digo que a sustentação oral no julgamento, ela faz uma diferença gigante. Porque são os outros juízes, eles leram o relatório, eles têm conhecimento do processo, na maioria das vezes estão todos antenados ali com o processo. Mas é importante que a parte fale sobre o que aconteceu, que a parte demonstre aquilo que sucedeu e o porquê que ela está ali pedindo essa questão.
Por que ela está instigando o Tribunal de Ética a poder atuar? Não é uma mera representação porque eu estou implicando o colega advogado. Não, é uma representação real porque eu tive um problema real no processo e eu preciso que a OAB intervenha para que isso não aconteça mais. Para que a gente possa ter uma advocacia que respeite seus colegas, que respeite seus clientes, né? Que a gente consiga mostrar para a sociedade que a advocacia é ética e que tem importância perante a sociedade, né? Isso. Tá, Porque agora vamos. realmente as coisas vão acontecendo e as pessoas vão agindo como se não tivesse punição, né? Ou às vezes até deixando de acreditar que não vai dar em nada. Muitas vezes a gente escuta que não, TED não vai dar em nada, mas quando necessário, tá aí, a gente precisa ir atrás. Olha, eu vou dizer que comecei a participar do Tribunal de Ética na última gestão. E antes eu não tinha instado o Tribunal de Ética, acompanhava, porque tinha colegas que eram juízes do Tribunal de Ética, achava interessante o trabalho, mas não sabia a fundo mesmo como era essa questão. E eu ouvia de alguns colegas advogados também, mas o Tribunal de Ética não funciona. E não só daqui, de São Paulo, do Rio, do Distrito Federal, conversando com colegas, alguns falavam isso. Mas quando se vai ver mesmo, o Tribunal de Ética é bem atuante, é bem efetivo, a clareza o compromisso dos juízes do TED é extremamente interessante, porque eles pegam o seu processo, eles vão ler, eles vão realmente buscar compreender toda aquela história ocorrida, todos aqueles fatos, se tem algo que está contrário à ética, certamente eles vão tentar julgar da melhor forma possível, e eu acho a atuação do Tribunal de Ética interessantíssima. Eu posso dizer para os colegas do lado de dentro, né, que estou, que é interessantíssimo e que sim funciona, é efetivo e que todos devem usar do Tribunal de Ética sem exageros, sem uma forma de... A gente já viu em alguns casos, não, o advogado representa o outro para tentar forçar um acordo. Isso é um absurdo, né? É assim como nós não podemos usar o judiciário em vão, nós temos que usar o Tribunal de Ética da mesma forma. Nós precisamos respeitar quem está ali trabalhando em prol da advocacia, porque está fazendo em prol da advocacia, e representar só quando realmente for necessário, né? Não utilizar o processo como um meio de subterfúgio para qualquer outra situação. Doutor, quanto à duração do processo no TED? É um processo longo, demorado? Eu penso porque, assim, talvez, né, uma decisão, um julgamento favorável no TED seria útil na ação judicial, por exemplo. Pegar essa decisão, essa sentença e anexar nos autos. É possível isso? É viável? Uma questão o processo ético é sigiloso. Então, nós temos que ter atenção a isso. Esse uso no processo Não pode seria ser, viável, então. não seria viável, não seria interessante. Porque o processo ético ele vai buscar cuidar daquela situação, digamos assim, administrativa. Ele está te resolvendo ali a sua questão com o advogado e não a sua questão com o cliente, com o processo. Um processo. É propriamente dito isso, né? Então, assim, o que se pode tentar é dizer que houve uma representação no processo e informar que as providências foram tomadas, mas não no sentido de prejudicar, né? Só informar. De ter um benefício do juiz também no entendimento, fiz uma representação, então tira isso daí. Não. Trata lá no processo judicial da questão, que tem fundamento, como eu disse, constitucional, inclusive, para tratar. Trata disso lá. Eu, inclusive, diria, vá até o gabinete do juiz, senta com ele, conversa, diz, olha, excelência, o que está acontecendo aqui não é normal para o processo. Não é algo ético, não é algo correto. Então, senta, despacha com o juiz e aí trata daquela questão processual. Da questão ética, deixa para a ética. Só lá no técnico, né? Mas vamos lá, deixa eu ver outra questão que até me perguntaram hoje, que eu toquei no assunto e abri espaço para que as pessoas perguntassem, né? Minha caixa encheu. Eu posso pegar o resultado desse processo, onde um colega foi punido, tá condenado, e usar isso depois para pedir entrar com uma ação de danos? Bom, se o processo for sigiloso também, no meu entender, né? Eu posso aprofundar isso melhor, mas no meu entender, se o processo for sigiloso também, você pode usar isso, né?
Na verdade, nós temos que pensar que o processo ético, como eu disse, ele é para resolver questão administrativa dentro da OAB. Uhum. Ele não é para que tenha nenhum benefício. Ele é ó, o advogado fez isso, dentro da ética eu estou usando para isso. E lá ele tem as punições, né, as sanções, na verdade, não punições, as sanções, que são aplicáveis e elas ficam ali no âmbito da OAB, né? O interessante é isso. Agora, para se tirar proveito, eu acho que talvez nem seria necessário, Cristiano. Porque tem coisas que são muito claras. Por exemplo, esse uso dessa conversa. Se ela te prejudicou com o seu cliente, você vai ter todas as provas. Seu cliente vai te mandar uma mensagem dizendo, doutor, eu abri. Porque hoje nós temos uma questão muito clara. O cliente pede o código do processo. Sim. Esquece o advogado de família que ele vai tocar o processo sozinho e o cliente não vai ver. Ele quer o código. Então ele está ali olhando sempre. Se ele viu, ele vai te mandar uma mensagem. Vamos lá, faz uma ata notarial, converte isso em prova ou de outra forma, junta no processo e comprova. Eu acho que a decisão do processo ético, ela é mais para nosso sigilo, ela é mais para nossa categoria ali. Ela não tem um intuito de se abrir para criar uma vergonha para o advogado. Ela é uma sanção, mas ela não é uma sanção aberta. Ela não pode ser isso, né? Até porque nós temos que pensar que o profissional, ele comete erro. Ele vai ser sancionado de acordo com o Código de Ética. Daqui a pouco, ele pode não mais cometer erros e continuar um profissional. Sim. Então, nós não podemos usar a ética para destruir a vida do advogado. Eu penso que tem que pensar nisso. O processo ético, ele não está ali para isso. O processo ético está ali para mostrar, ei, advogado, vem cá, tem um problema aqui. Igual, como você falou, às vezes ele nem tinha conhecimento que ele tá cometendo uma falta ética, né? Vamos resolver, olha, amolda a esse artigo e amolda a esta conduta. Nesse sentido, eu estou te dando a oportunidade de esclarecer. Esclareceu ou não conseguiu esclarecer? Olha, vamos para o julgamento. Julguei e essa é a sanção que você vai ter que cumprir. Cumprida a sanção? Ok. Continua a sua advocacia e, por favor, não cometa de novo. Né? É esse o intuito de não punitivismo. E é essa a necessidade, inclusive, do processo ser sigiloso. Porque nós estamos vivendo num mundo que a internet, qualquer coisa que você coloca, viraliza e cria um problema. Qualquer fala nossa aqui nesse momento pode viralizar e se tornar um absurdo. Nós temos que tomar cuidado com tudo que falamos, inclusive. Então, eu acho que usar esse processo ético de uma forma que possa ser explanada, espalhada, é um risco também para o advogado. Porque isso pode se voltar contra você. Hoje eu fui procurado por duas questões bastante interessantes. Uma é a seguinte: um colega, homem, ele estava representando a cliente dele no divórcio, e um divórcio entre mulheres. E aí ele se apaixonou pela parte adversa. Meu Deus. Ele pegou e começou a namorar. A Ludmilla mandou mensagem aqui. Ele começou a namorar a parte adversa. Mas ele já tinha cuidado do início ali do processo para outra parte. E agora a parte adversa está falando que vai entrar com o processo. Vai, né? Alegando aí a questão ética. E ele está em pânico. Ele está se sentindo bastante culpado. Então, eu queria que você me falasse a respeito disso. Qual que é a sua opinião com relação a essa movimentação que ele fez? Tá. Eu já continuo, porque a Ludmilla entrou. Vou dar boa noite para a Ludmilla. A Ludmilla entrou? Não abriu aqui para mim. Entrou? Ela está Tá aqui. aqui. Consegui maravilha. dar uma escapada aqui para resolver, vocês me perdoem aqui, mas eu sei que vocês estão bem assistidos. Vamos lá, eu pego o bonde andando. Lud, eu já vou jogar a bola para você com duas questões. A primeira, pode juntar a sentença do processo ético em um processo de indenização posterior? Na minha visão aqui, seria que não, né? A não ser que esse processo fosse sigiloso também, porque o processo ético é sigiloso, certo? E a outra pergunta do Cristiano aqui é bem mais cabulosa. O advogado fazendo um divórcio de duas mulheres
e ele se apaixonou por uma delas. E aí a outra quer representá-lo no Tribunal de Ética. Me diz aí, já que você Ele estava já advogando acabou. para uma, e aí acabou que ele se envolveu com a outra, com a parte adversa. E aí, agora está maior confusão. E ele me ligou desesperado. Bom, vamos lá. Sentença de processo ético. O processo ético é sigiloso, né? E para você usar uma sentença num processo sem ser parte, é complicado. Sendo parte, aí vai precisar se analisar o fato concreto do uso daquilo ali, da pertinência. Porque a pergunta aí eu não entendi se era isso, a malção de indenização. É Eu não porque sei, por exemplo, se for uma ação de indenização em desfavor da parte que intentou contra o advogado, ele acha que aquilo lhe causou algum dano, a sentença lhe pertence, né? E aí é boa medida, inclusive o sigilo, mas enfim. Aí a gente estaria falando de uma sentença de julgado que a própria parte representada, tem né, isso. vai ali buscar. Mas, particularmente, acho que é preciso ter muita atenção, porque são casos muito específicos. No geral, eu já me deparei com situações, por exemplo, das pessoas juntando decisões que às vezes tiveram acesso com um colega de alguma forma em processo para poder discutir ou, enfim, criar qualquer polêmica e tratar ali a moral do profissional com alguma questão ética. Isso é muito reprovável, principalmente se um outro advogado faz. Aí sim nós temos aí, a depender da forma, algumas possibilidades de infração ética. No segundo ponto, se apaixonar não é infração ética, né? Então, faz parte. Agora, é boa medida que, se é da parte adversa, perdendo ali a sua vocação de parcialidade, que se retire do processo e resguarde o sigilo de todas as informações que teve acesso quando estava constituído. O problema não é você, não há infração ética em você, por exemplo, às vezes até advogar para outra parte. O que há é se você usar as informações que você teve acesso privilegiado. Eu, particularmente, acho que é algo a se evitar veementemente, né? Mas não, a gente não pode partir da presunção de má-fé, e sim da de boa-fé. O dever do advogado é guardar sigilo das informações que lhe são passadas e que ele tem acesso, em razão do exercício profissional. Eu, por exemplo, não é incomum nós, familiaristas, por vezes, atender um caso e tempos depois a outra parte às vezes te procura, porque não soube que você atendeu em outro momento, às vezes, e ali naquele momento não houve a contratação, enfim. Em tese, eu estaria desobrigada para advogar para outra parte. Eu, profissionalmente, sempre optei por não. Já recusei algumas vezes, mas não há um impedimento ético. O que há é o que se exige do profissional é que aquelas informações privilegiadas não venham à baila. E eu já me deparei em processos advogando, e no Tribunal de Ética a gente vai encontrar alguns casos que eu não vou nem comentar e nem tentar explicar para não parecer que a gente está aqui transacionando com o sigilo, mas em que o advogado às vezes advogou para uma parte e depois foi advogar para outra. A fundo, há necessidade para que haja infração da quebra de confiança, né? Se isso não ficar demonstrado, não há problema. Eu evito, não faço, porque eu entendo que, de fato, a gente navega por um lugar complicado, porque a nossa advocacia ela é muito específica. Nos atendimentos, as informações que a gente acessa, mesmo que elas não venham a processo, são muito profundas, são dores que navegam em outros lugares na vida das pessoas. Às vezes a gente tem um cliente que é um empresário sagaz e diante de um litígio familiar,
não consegue ter clareza, né? Porque as dores são profundas, as expectativas estão em outros lugares. Então, eu evito, mas nesse sentido, espero ter respondido, mas apaixonar não é infração, pode falar para o colega. É um amor que não é tão bandido quanto parece. Não, concordando com a Ludmilla no que ela disse, no sentido do processo ético, Ludmilla, eu acho só que se o colega fosse usar a sentença ética, ele poderia pedir também no processo que fosse segredo de justiça, entendeu? Assim ele evitaria, eu acho que seria uma questão mais correta. E em relação ao apaixonar, vai depender da atitude dele no processo. Se ele teve qualquer tipo de atitude no processo que prejudicou a parte a qual ele representa, aí sim ele vai responder e não tem como fugir, né? O dever dele é guardar o sigilo profissional, não ter qualquer atitude que atrapalhe a outra parte, e eu até diria, se fosse o meu caso, eu me retiraria do processo. Eu acho que não tem como mais ele atuar no processo. Né? É o que eu Ficou digo. prejudicado. É o que eu recomendo. Sendo a parte adversa, o desconforto é descomunal, fica inviável. A nós não é esperada a imparcialidade, sim a parcialidade. Aí a parcialidade ficou Tá fragilizada, comprometida. né? Está comprometida. Nós somos assim. Parcialidade com paixão, aí fica um negócio muito doido. Aí não vai dar certo. Ó, Não, hoje, acho que pode até haver, mas corre o risco dela ficar olhando para o lado errado, né? Essa parcialidade. Então, trocar os nomes, né? Mas hoje apareceu um outro caso também. Igual eu estava falando, depois que eu anunciei essa live, o negócio ficou movimentado. O caso de hoje foi assim: acho que era um divórcio, e aí tentaram uma comunicação entre advogados, uma advogada, a advogada A não respondeu, e depois essa advogada A entrou em contato com a cliente da advogada B, atravessou, não passou pelo advogado, foi direto do cliente, fomentando a discórdia entre cliente e advogado, no sentido de que, olha, eu tentei falar com a sua advogada, mas ela não responde, ela não se comunica, tal. Então eu estou falando direto com você porque com ela não tem como negociar acordo. E ficou denigrindo a imagem da advogada B. A cliente, sabendo que não era a postura da advogada dela, pegou print de tudo, os áudios e entregou para a advogada e falou, olha, faça o que você achar melhor. E agora essa advogada me ligou falando, doutor, fala do meu caso lá que eu quero que esse pessoal me aponte o norte. Então tá aí, o caso é esse. posso começar? Bom, primeiro é um fato concreto, quando ele nos chega, a gente analisa. Mas eu entendo que é o caso dela trazer para o tribunal analisar se ela realmente entende que foi indevida postura, se ela entende que ali houve uma tratativa errada. Cliente com advogado constituído, o outro advogado não conversa, não se acessa, né? Nem de nenhuma forma. Ah, mas eu não consegui falar. Se for uma coisa muito específica, né, Cristiano? Às vezes é uma questão que ali no momento, numa urgência, a gente está diante de uma criança, de uma situação de conversão, de convivência, e aí é no final de semana, não conseguiu acessar, com muito cuidado, mandando uma mensagem para o colega, eu estou tentando, mas como eu não consegui, estou fazendo isso, vou ligar diretamente para o seu cliente, confiando que mantemos aqui o nosso bom contato e o respeito e a lealdade que é devida entre profissionais, e faz o contato para resolver um problema pessoal, porque aí a gente está tratando de exceção, não é a regra, né? Mas, não consegui falar com a advogada. Bom, se tivesse um monte de plateia, eu ia perguntar para advogado familiarista quem nunca viveu isso. Eu, várias vezes, Com né? certeza. Na minha prática, várias vezes, muitas mesmo. E eu sempre fui muito errática com o colega. Eu não admito contato com meu cliente. Respeite o código de ética, o meu cliente vai ser orientado pela profissional que ele escolheu. O senhor não vai orientar meu cliente. Porque o problema, além de tudo, é que o colega ele traz retóricas
que confundem a outra parte e retóricas partindo de razões parciais, como eu acabei de falar, porque nós somos parciais, né? E o que ainda que a gente tenha as melhores das intenções, principalmente, eu falo muito isso, que quando o caso tem uma criança, quando é um caso de guarda, de alimentos, os advogados têm um cliente em comum. Tanto a quem está advogando para um genitor ou para outro genitor. Ambos têm um ponto de interseção que é a criança. Agora, isso não vai autorizar conversar com o outro genitor ou advogado da parte contrária, né? Então, assim, isso não dá. Agora, é importante que a gente, né, ali naquele lugar, o profissional tenha ali uma condição de dar opinião, mas não de acessar. A outra parte não pode acessar os parentes da outra parte. Eu já tive situações que acessaram a família. Isso gera um trauma, um transtorno. Para além da forma como esse colega, quando ele se porta assim, faz com que a sociedade nos enxergue, né? Porque a gente se degladiar no campo do direito é uma coisa, mas no campo do exercício profissional, não. Todos nós partimos do mesmo lugar, né? Não é incomum, às vezes, eu ter que... Eu já vivi isso antes de estar no TED, na audiência, quando a prerrogativa do colega estava sendo afrontada, pegar na mão e falar que não. Aí, e o cliente inseguro, falar, mas aquilo me beneficiaria. Eu falei, mas nesse lugar, a advocacia tem que ser intransigente, né? A gente pega na mão do colega. Da mesma forma, a gente espera que o colega respeite o código de ética, respeite a lealdade que devemos ter profissional e não acesse nosso cliente. Com certeza, se for acessado sem justo motivo, é infração. E aí, nesse caso, doutora Ludmila, só para completar aquela primeira pergunta, supondo que a cliente, por algum motivo, nesse caso, ela se sentiu de alguma forma injustiçada e acaba por cessar o contrato. Ela pode pegar, o advogado pode pegar essa decisão do Código de Ética e entrar com ação de danos? Essa acho que cabe essa pergunta. Eu acho que eu não entendi bem a pergunta. Você entendeu, Fernando? Às vezes eu peguei o bonde andando. Eu acho que o que ela está dizendo é: o fato ocorreu, o cliente rescindiu o contrato, e aí, se ela pode, para ingressar com uma ação indenizatória pelo ato do advogado adverso, né, usar a decisão do TED. O TED. É porque aí teve um salto, né? A gente eventualmente tem que houve uma ruptura de contrato em função da violação do Código de Ética. Isso eu lhe afianço que não vai acontecer. Você não vai ter uma sentença falando isso, porque não é a natureza do processo deontológico. Né? A gente avalia o fato e aplica o direito na perspectiva deontológica, que é cumprir exatamente o que é esperado no campo ético e moral, que são duas coisas diferentes, no exercício profissional. E também na vida, porque o advogado é advogado o tempo todo. Então, se houver nexo de causalidade, ele vai ter que demonstrar isso para levar essa sentença e justificar o porquê que ele está levando essa sentença, para ver se ela tem pertinência ali. Agora, de novo, a gente está falando do próprio representado ou representante levando isso para o processo judicial, que é bom que seja sigiloso, como bem alertou o doutor Fernando, porque, e eu acho que ele está falando isso porque a gente se depara com situações onde as pessoas, às vezes, juntam decisões, parecer preliminar, que é opinativo, para tentar mostrar um constrangimento em relação ao colega da parte adversa dentro dos autos judiciais. Isso é inadmissível, mesmo porque nem é uma decisão transitada em julgado, né? Então, o que acontece dentro do processo antes dele terminar, aí sim é terminantemente sigiloso. Sigiloso. Então, por exemplo, se você tem no curso do processo decisões, e nós temos, porque nós temos o parecer preliminar, que é opinativo, a gente pode ter antes disso um indeferimento liminar, né?
que não enfrenta o mérito, enfrenta requisito. Parecer preliminar, ele analisa o fato e diz, olha, depois da instrução, me parece que isso aponta para essa aplicação da norma. Esse parecer é opinativo, mas ele tem cara de decisão, porque a gente vê, principalmente, graças a Deus, são muito raros os advogados que são reincidentes, então, que têm familiaridade com o processo ético. Né? Então, a falta de familiaridade induz muita gente a erro. E aí, esse parecer, as pessoas tratarem como uma decisão, e não é. Depois ela vai para uma Câmara, porque as decisões de condenação elas têm que ser obrigatoriamente colegiadas. Se a gente observar todos os tribunais deontológicos, é dessa forma: CNJ, CNMP, o Conselho de Ética do CRM, CRO, enfim, são colegiadas. Né? Um relator e elas são colegiadas. Então, o parecer preliminar, ele conduz ali o que se entendeu da instrução, e isso não pode. Até ter uma decisão transitada e julgada, aí não pode ir para um processo judicial, não. Ó, vamos lá, outro caso. Uma parte tem dois advogados. Ela tem um advogado para a família e um advogado para a parte criminal. Os dois advogados de família ali conversando, né, uma parte com a outra conversando, tiveram um diálogo. Essa advogada de família deu print nessa conversa que ela teve com o advogado da parte adversa e mandou para a advogada do criminal para que ela juntasse no processo de medida protetiva, essas coisas. Então, assim, ela além de pegar a conversa dos dois, ela ainda passou para terceiros. E aí? Pode começar, Fernando. Terminantemente proibido, né? Terminantemente absurdo. Eu vou voltar naquela questão aqui do começo, extremamente sigiloso a comunicação entre advogados, né? O uso indevido dessa comunicação, para mim, é uma falta ética clara, claríssima, né? Não se usa. As tratativas entre advogados, elas são como se fossem ali a questão de tentativa de acordo, tentativa de solução pré-processual ou até processual, mas que não tem qualquer cunho informativo, qualquer cunho de informação que possa ser usada no processo. E se é usada indevidamente, sem autorização do advogado, mais uma vez dizendo, e de forma a vir a ganhar algum benefício, né, eu entendo que é uma infração ética e deve sim responder pela infração ética. Eu vou dizer que eu morro de vergonha quando eu pego isso em processo. Morro de vergonha. Porque antes de ser advogada, eu aprendi que as conversas privadas, elas não são apresentadas em nenhum espaço, a não ser que seja para você demonstrar a sua inocência. Para apontar a culpa... Nem naquelas coisas de quando a gente era criança na escola, né? Que a gente não mostra a cartinha que a colega mandou com um segredinho. Aí, quando a gente vira advogado, isso é muito óbvio. As conversas que você tem entre colegas, elas são um campo de negociação de altíssima confiança, onde você vai estabelecer uma comunicação, por vezes violenta, por vezes agressiva, com várias técnicas de negociação que podem parecer, para quem lê, diferente, ofensivas. Pegando recortes também, né? Pode ter pessoas, advogados, advogadas, que usam de vocabulário chulo, podem ter de tudo, menos o que acontecer ali ser jogado em outro lugar. A conversa de advogado com advogado é tão privada quanto conversa de marido e mulher, quanto conversa de advogado com juiz, entendeu? Você vai lá e você grava a conversa com o juiz e leva depois para uma autoridade, a não ser que você esteja se defendendo, né? Então, assim, sabe o que me assusta? Eu acho que isso é muito importante ter lives como essa, porque não é um privilégio da advocacia familiarista, mas há uma recorrência na advocacia familiarista que desdobra nos processos criminais, né? Enfim,
E aí a gente mostra a falta de respeito que a gente tem observado no uso dos instrumentos legais em cada campo. Mas isso, eu vejo isso, eu fico assim, chocada. Eu já vi em processo trabalhista para justificar, olha, o acordo tinha que ter acontecido, não aconteceu porque o advogado não quer. Como se o advogado que não quer fazer o acordo estivesse fazendo algo errado e não no exercício impositivo de não deixar o cliente dele fazer um acordo que ele entende que não deve. Eu vou contar um caso concreto porque aconteceu comigo. A cliente muito agitada, muito problema, enfim, me liga e fala assim, fiz um acordo. Eu falei, olha, esse acordo não é bom, não está no momento, não é hora de negociar, vai acontecer outra coisa, não concordo. Ah, mas eu já negociei. Eu falei, olha, eu não concordo, esse acordo não é bom por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ela se aquietou. Passou 2 semanas, ela me ligou e falou assim, tá aqui o acordo para você assinar. Eu falei, olha, respeito a sua necessidade, mas estou me retirando do processo. Para quem você quer que eu passe o estabelecimento? Né? E com a declaração de que eu orientei que esse acordo não era legal. Enfim, o acordo foi tão esquisito que fizeram o acordo sem regularidade nenhuma, o acordo caiu. E sabe como que ele caiu? Porque precisava desistir do acordo. Sabe qual a tela que juntaram lá? A minha conversa com a minha cliente falando que o acordo era ruim. Né? Um conglomerado. Para salvar ela do acordo ruim, foi usado a minha tela. Vocês imaginam como eu fiquei, né? Mas aí, o desdobrar, a gente resolve lá. Mas isso é uma vergonha. É uma vergonha. Já estava tudo errado, né? Porque já tinham profissionais assediando minha cliente. De uma forma grotesca. E que eu tentei segurar de todas as formas. Não deu, a gente realmente chegou no limite que não tem o que fazer. Mas eu não vou anuir. E aí, a minha falta de anuência foi pro processo. Para poder invalidar. E deu certo. Né? Parece que travou. Sim. Sabe por quê? Tinha até erro de português na minha mensagem. Eu fiquei chateada. Estava escrevendo ali na rapidez, correndo, né? Revoltada Tirando a ali. brincadeira, eu falei, poxa, ainda tem um erro de português, mas tá lá minha foto, tá lá minha imagem, entendeu? E sendo usada, claro que deveria ser óbvio que isso não pode acontecer, mas a sociedade está tão doente, tão adoecida, que não pensou 2 vezes em colocar uma conversa minha dentro de um processo. Né? E o problema é que nós, advogados familiares, Eu tive que assumir o processo de novo para salvar. Nós, advogados familiares, estamos assumindo essa responsabilidade dessa doença social, porque está todo mundo doente mesmo, está todo mundo tá tudo um absurdo, e nós recebemos isso no escritório, nós seguramos essa barra aqui do lado de cá, e quando um colega está do outro lado, ele não respeita isso, ele não olha isso, né? E a ética começa o dia que eu recebo o cliente aqui no meu escritório e eu tenho que ser ético com ele. É o primeiro ponto. Eu preciso olhar para o meu cliente e entender que ele não é só uma nota, só um valor, que tem ali crianças, como a Ludmila disse, principalmente quando nós estamos tratando do direito dos infantes, que tem ali um casal que precisa ter uma vida depois. Então, todas essas questões precisam ser tratadas por nós com a ética e o cuidado inicial. E logo depois, com o cuidado com o colega. Porque hoje nós estamos em partidas adversas. Amanhã é um colega advogado que vai estar em qualquer lugar. E o colega tem que entender isso e respeitar isso. Ele tem que ter o cuidado processual, o cuidado pessoal com essas questões. É extremamente importante. Vou usar Ludmila, ocorreu um problema no processo, a única saída que tem é a sua conversa. A única saída que tem é o print da sua conversa. Pede autorização. Ou você volta para o processo, estou te ligando pelo problema, ou você volta para o processo, ou me dá uma autorização para que eu possa usar. Doutor, eu entendo porque eu falei para ela que não era para fazer, e eu entendo que é a única saída. Então pode usar, não vai ter problema. Deixa eu ver aqui minha conversa.
Ó, corrija esse erro de português aí, que não pode passar isso aí. Mas o certo seria isso. Nós temos que aprender que falar com um colega advogado não é um problema. Falar com um colega advogado, às vezes, é a solução. Com certeza. Nós temos que esquecer que os problemas das partes, eles não são nossos. Tem gente que leva pro coração mesmo. O advogado fala, ó, é como se fosse dele. Eu já tive casos aqui que eu achei que o advogado era a parte, não era o advogado. Então nós temos que tratar isso e olhar e falar, ó, e nós enquanto advogados vou ligar para o outro advogado, vou tratá-lo com respeito, vou conversar com ele, vou pedir para usar aquilo porque eu preciso, porque é necessário. Mas desde que ele deixe. Se ele disser que não, o Ludmila dissesse não, não pode usar, eu não posso. Eu não tenho esse direito de pegar algo do outro, juntar num processo onde eu posso prejudicar o outro. Não faz sentido. Eu sempre falo que eu sempre falava que existiam dois tipos de petição. A petição que é feita com a cabeça e aquela petição que é feita com o estômago, ali, com a raiva. Então. Mas depois de tudo que eu ouvi da semana passada para cá, desde que a doutora Amanda acionou o tema lá dentro do grupo, eu falo que agora tem 3 tipos de petição. A que é feita com a cabeça, a que é feita com o estômago e essas que são feitas com o intestino. Porque não é possível. É cada cagada que não tem condições, sabe? Assim, o que era diz óbvio muito para a nossa contra. geração. Oi? Parece, porque assim, quando eu comecei a perceber a quantidade de print de WhatsApp que as pessoas levam de conversa entre colegas para processo, e eu não estou falando do TED, não, estou falando porque as pessoas conversam, vêm trazendo para a gente, eu estou vendo nos meus processos uma recorrência disso. Eu falei, gente, que parte da história que a advocacia mudou. Porque para a nossa geração, isso é tão óbvio. Tão óbvio. E realmente, a minha percepção, claro, não é científica, eu não posso falar que isso é um número totalizado, mas a geração mais nova, e aí aqui eu não estou falando de jovem advogado para colocar, mas a gente tem uma geração mais nova de idade, que às vezes até tem muito tempo de advocacia, a gente pegar uma geração de 30 anos, que já tem 8 anos de advocacia, que está fazendo essas coisas, está achando que que a conversa que tem no Instagram pode ir para o processo, que a conversa que tem com o colega pode ir para o processo, pode criar fato com o colega para polarizar e criar fato judicial. Isso é assim, eu realmente não sei em que hora que as pessoas flexibilizaram algo que para a gente, para nossa geração, era óbvio. Mas é uma realidade de uma sociedade de fato adoecida, que perdeu uma conexão entre a vida real e o que acontece nas telas. Né? Até a dinâmica das conversas serem em telas é ruim, porque a gente estava acostumado a conversar pessoalmente. Hoje, quando eu quero fazer reunião pessoal com um colega para definir um caso, eu tenho tanta dificuldade. Porque, não posso. Que não sei o quê. E às vezes tem casos, claro que tem casos que às vezes é enjoo meu de ser analógica demais ainda. E às vezes é porque é importante aquele contato. Às vezes é aquela dinâmica que você quer. Mas não serve, todo mundo quer conversar no WhatsApp. Né? Eu já estou na onda também, escrevo por escrito, porque não está dando certo. Mas é isso, eu acho que tem um adoecimento aí sério que precisa ser olhado. O óbvio é muito óbvio. O Código de Ética não mudou. É muito óbvio que não pode. Eu tenho a impressão que na próxima geração, na próxima campanha da OAB, vai vencer quem oferecer um vale psicólogo. Porque o negócio está cada dia pior. Assim. Eu tenho uma colega, não vou falar nome, claro, que toda vez ela me faz propostas horríveis, que seriam péssimas para minha cliente, e ela fala assim, mas você como presidente da comissão, nosso guru, eu vejo que ela está sendo extremamente desrespeitosa da forma que ela coloca, você prega o acordo, não quer fazer acordo? Eu falo, quando você me oferecer um acordo bom, eu faço, mas isso aí não. E ela fica sendo irônica o tempo todo, sabe? Assim, eu não bloqueio porque eu preciso desse canal de comunicação. Mas é um desgaste conviver com gente com essa pequenez assim, de alma, sabe? Puxa, tá aqui o contato, eu não posso estar ocupado aqui agora. Pode falar. Pode entrar em contato. O seu tinha travado. Pode... É porque você estava travado. Você estava travado.
Ah, tá. Então, assim, eu e a Ludmilla já tivemos em lados opostos e nós conversamos. A Ludmilla um dia estava impedida de falar com a cliente. Ela falou, Cristiano, pode falar, tá autorizado, explica isso aí e tal. Mas é uma conversa mais madura. Mas eu vejo alguns colegas, e eu vejo, assim, chega a mim muitas brigas entre colegas da comissão, que eu olho e fico com dificuldade de ver quem está certo. Porque é uma trocação de baixaria, sabe? Esse é um negócio meio assustador. E isso é algo que me preocupa bastante. Mas eu vou passar aqui um último caso para vocês, que esse eu achei muito doido. O colega falou comigo e falou, olha, eu tô com um caso aqui meio complexo. Eu falei, o que foi? Eu achei num processo minhas petições. O cara clonou minhas petições e colocou lá. E teve uma que ele errou no Ctrl+C, Ctrl+V, que ele deixou o endereço errado, era o endereço do meu cliente. Então, ele não sei como, ele localizou essas petições assim, ele viu que tinha num processo 3 petições clonadas da dele. Então, ele ficou meio assustado com aquilo. Tá? E falou, e aí, doutor? Eu falei, cara, vai no TED, porque isso aí é gravíssimo. Mas, assim, é o absurdo tão grande que tem o endereço errado. Esse plágio aí pode submeter que a gente avalia, né? Tem situações que cabem, tem situações que não. Né? Às vezes, assim, a gente já teve, não aqui em Goiás, mas às vezes falam que a minha tese foi plagiada. Gente, a tese é do mundo jurídico. Você criou, ela foi para o mundo, ela é do mundo. Não adianta, você não tem patente para tese jurídica, entendeu? E aí agora, é claro, copia ou cola, enfim, aí você usurpar a intelectualidade do colega nesse nível, né, de copiar a petição, é preciso ser levado. A gente avalia casos assim também. Não é o correto. Mas agora já deu aqui 19h55 e eu não quero estourar o horário até para não perder a live. Então, assim, eu vou passar a palavra para a doutora Amanda, doutor Fernando, doutora Ludmilla, e aí eu faço o encerramento, para vocês poderem fazer as considerações finais de vocês. Está com a palavra, doutora Amanda. Queria agradecer todas as pontuações, foi muito bom. Fiquei muito ansiosa quando me deparei com essa situação, esse caso prático. E todas as minhas perguntas foram respondidas. Muito obrigada a todos. Doutor Cristiano, eu Fernando. queria agradecer a você, a comissão, né, a Ludmilla, doutora Amanda, obrigado. Extremamente interessante. Eu acho que essas lives interdisciplinares, elas são necessárias para esclarecer os pontos e para levar conhecimento para todo mundo. E espero que a gente faça mais vezes, que foi muito bom. Muito obrigado. Viu? Agradeço. Doutora Ludmilla. Primeiro, eu já falei algumas vezes, mas eu não acho que é pouco falar. Eu tenho o maior orgulho de ver o que a Comissão de Família tem realizado. São iniciativas realmente que fazem a diferença. Né? Eu acho, por exemplo, eu vi que oscilou aqui o número de pessoas, mas já são advogados que vão estar muito mais qualificados que outros por um tempo breve que dedicou por um tema tão assertivo. A advocacia familiarista precisa dar exemplo. E realmente nós estamos vivendo tempos difíceis e na advocacia familiarista a gente está sentindo isso muito de perto. Então a responsabilidade está triplicada, né? O exercício aqui para a nossa atividade tá grande e a comissão de família precisa ajudar para que essa dificuldade que a sociedade está sentindo seja depurada na hora que a gente se exercite na profissão, porque nós somos advogados, então a gente também está nessa sociedade adoecida. Por vezes alguém também pode achar que a adoecida sou eu, né? A gente não tem posse ali da titularidade da sanidade mental, mas tirando qualquer psicofobia que as pessoas possam ter, é muito importante que a gente entenda que no exercício profissional a gente tem que ter muita assertividade e a gente não pode transacionar com o código de ética realmente, porque ele é um norte para que a gente não entre na instabilidade emocional do cliente, comece a repetir essa instabilidade no exercício profissional. Isso atrapalha demais o judiciário, atrapalha demais as pessoas, adoecem as famílias,
né? O que é esperado do advogado é tranquilidade. A gente não pode ser outra coisa na vida dessas pessoas. Já tem a dificuldade de aceitar que a gente fala que nosso cliente está errado, que ele precisa aceitar alguma coisa ou outra. A gente ainda tem que degladiar com um colega, é muito lamentável. Mas, para finalizar, que eu só acho que estou falando demais, é porque eu cheguei atrasado, mas olha só, é a minoria, tá, gente? A maioria da advocacia manda muito bem, faz o que tem que fazer, mas como a gente sempre sofre com essa minoria, às vezes fica parecendo que são muitos. Não, a maioria da advocacia goiana, eles asseveram, até pelo número relativo ao número de advogados que a gente tem, trabalha corretamente, é ética, é respeitosa. E quando acontece esses deslizes, entende rapidamente, põe o trem nos trilhos de novo. Obrigada, Cristiane, parabéns. Em seu nome, leva aí o meu agradecimento mesmo a todos os membros da comissão, que eu sei que você faz um trabalho de muitas e muitas mãos. Eu quero agradecer os três. Acho que eu peguei a doutora Amanda muito de surpresa. Ela colocou um caso lá e falou, então vai ter live. Foi mais ou menos assim, então já vai ter live. Eu tinha certeza que eu ia chamar a Ludmila nunca fala não para a comissão. Aí a Ludmila veio com a grata surpresa, foi o doutor Fernando, que arrasou, mandou muito bem aqui. Então, assim, na hora que ela reclamou, não foi, doutora? Tipo, logo em seguida eu já emendei, vai ter live. Por quê? Porque eu acho assim, o sentido de uma comissão é colocar todo mundo para trabalhar e dar voz para todo mundo. Esse é o sentido. Então, toda reclamação que eu vejo lá, eu procuro achar um espaço para essa pessoa ser ouvida. Percebendo que tem fundamento, eu procuro achar um espaço. Isso aqui foi sensacional. Eu acho que todas as comissões tinham que abrir espaço para o TED. Deveria ser assim, constante, uma alta rotatividade de juízes falando, expondo. Eu não sei se eu vou continuar ou não, mas eu continuando, eu quero ter um trabalho mais conectado ao TED, porque eu acho que a moral, a ética, a disciplina, a boa conduta, elas cabem a todo momento. Então a gente tem que fomentar isso daí. Agradeço muito a todos que participaram aqui. Eu só peço uma coisa: a live vai estar disponível no perfil da comissão. Compartilhe. Manda o dedo no aviãozinho, compartilha para todo mundo. Porque quem não assistiu tem que receber para assistir. Vamos postar dentro do perfil da comissão e todos os grupos que eu faço parte, eu vou postar. Muito obrigado. Sabe, assim, esse é o tipo de live que eu acho que alcança o objetivo, sabe? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Ludmila. Eu sei que eu sempre posso contar com vocês, então, vamos ver. Se Deus quiser, que vem, a gente faz bem mais eventos desse tipo aqui. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.